Boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia. Hoje é dia 13 de março de 2023. Vamos lá. Bom, as bolsas na Ásia, pessoal, elas fecharam mistas aí, refletindo muito do que aconteceu no S&P e na Europa, ou seja, nas bolsas dos Estados Unidos e na Europa lá na sexta-feira. Um relacionado aos dados de payroll ou empregos lá nos Estados Unidos e o outro referente aí à quebra de um banco regional lá nos Estados Unidos, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá? Mas de qualquer forma, só comentando um pouco do payroll para vocês, o que acontece? Os dados vieram mistos, né? Nós tivemos aí uma taxa de desemprego mais alta, ela subiu, que é bom para a inflação. Nós tivemos aí o ganho médio por hora trabalhado caindo, que é bom para a inflação também. Porém, as vagas preenchidas de emprego lá nos Estados Unidos vieram acima, bem acima do esperado, dando uma divergência aí, deixando os investidores, inclusive, confusos em relação a pistas que esse dado poderia trazer para a próxima decisão de política monetária nos Estados Unidos, que vai ser na semana que vem. Então, as bolsas na Ásia, elas refletem isso daí, elas refletem essa negatividade e boa parte aí fecha no negativo. Ok? Commodities aí, o minério de ferro tá estável, tá, pessoal? Ele sobe um pouquinho, ele cai um pouquinho, mas de qualquer forma ele se estabilizou num patamar alto. Isso nas expectativas de retomada da economia chinesa, que pode bastante por essa commodity, ok? Já o petróleo, pessoal, está mais um dia de queda, né? Ele segue numa queda grande aí nos últimos dias, refletindo principalmente uma expectativa de recessão nos Estados Unidos que pode contaminar vários outros países do mundo, considerando que eles são a maior potência mundial, e isso obviamente acarretaria numa queda de demanda por petróleo. E se a gente cai com a demanda e a gente tem uma oferta estável, o preço cai. Do petróleo é o que está acontecendo com o petróleo hoje, inclusive. Tá bom? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, agora eu vou falar um pouco das bolsas da Europa e dos Estados Unidos juntas, tá, pessoal? As bolsas da Europa aí, elas chegam a cair mais de 3%, quase todas elas. Foi uma queda bem considerável aí, preocupadas com o risco de contaminação da quebra dos dois bancos que nós tivemos nos Estados Unidos na semana passada. Existe uma preocupação, porque assim, acaba, pessoal, que o Banco Central americano e o governo americano e o Tesouro americano vão salvar empresas e bancos americanos, né? E essa contaminação para outros países, aí cada país vai ter que correr atrás do seu, né? De qualquer forma, os Estados Unidos, tentando estancar o problema por lá, evitaria que isso se contaminasse para outros países. Mas, de qualquer forma, os países da Europa hoje refletem essa preocupação de contaminação mundial da quebra desses bancos. Tá? Vale lembrar que o Silicon Valley Bank, que é um banco americano regional que quebrou, ele era um banco que financiava muitas startups, muitas empresas de tecnologia. Que são empresas, né, pessoal, que vivem da dívida, né? Elas ainda não geram lucro, elas têm uma expectativa futura de lucro baseada na tecnologia que elas estão desenvolvendo. Então, se elas vivem, né, sobrevivem de dívida, elas pagam juros por essas dívidas. E se tem um aumento de juros não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, elas sofrem, porque a dívida delas começa a tomar uma proporção muito grande a ponto de talvez o negócio não fazer tanto sentido pensando no curto prazo. Então elas sofrem, empresas de tecnologia sofrem muito com o aumento de juros. E esse banco, ao financiar muitas startups, e essas startups sofrem com o aumento de juros, esse banco sofreu aí com uma corrida bancária, que nós vamos falar um pouco disso, e nós estamos falando, pessoal, de startups do mundo inteiro. Eu fui ver a lista de países aí que esse banco financiava as empresas de tecnologia. Nós temos empresas de países do mundo inteiro. Mas vamos lá. De qualquer forma, as bolsas, para vocês entenderem o que aconteceu, as bolsas na Europa, elas refletem essa preocupação de contaminação e fecham com uma queda bastante expressiva, inclusive. Um ponto interessante é que o banco HSBC, ele comprou por um preço simbólico aí de um euro, toda a operação do banco que quebrou lá dos Estados Unidos, toda a operação dele que estava na Europa, toda a parte europeia da operação, esse banco, o HSBC, comprou por 1 euro, uma forma simbólica aí de tentar reverter a situação que pode contaminar a Europa, ok? Bom, agora vamos lá para os Estados Unidos. Né? O que acontece, pessoal? Nós estamos falando de um banco, ele é um banco regional, tá? Aqui no Brasil a gente não tem esse negócio de banco regional, mas lá nos Estados Unidos isso existe. Então é um banco menor, é um banco assim, menor, é um banco regional, mas é um banco que existe há 40 anos, tá? E quebrou em 2 dias, tá?
É um banco, pessoal, que ele trabalhou. Não é assim, então a alta de juros vai provocar a quebra dos bancos dos Estados Unidos. Não é necessariamente isso. Ao investigar um pouco como é que esse banco operava, assim, como é a forma como ele alavancava, o perfil de cliente que ele tinha, você entende que foi um banco que, no final das contas, ele tomou decisões um pouco erradas em relação aos investimentos que ele fazia como banco, todo banco faz. Se alavancou demais, assumiu aí um percentual muito grande de investimentos, de depósitos de empresas relacionadas à tecnologia, como eu estou falando para vocês, que sofrem aí, obviamente, com a alta de juros. Então foi uma série de erros que esse banco cometeu, a alta de juros catalisou o processo de quebra desse banco, tá? E de qualquer forma, pessoal, o Fed, o Banco Central Americano, ele veio rapidamente, sinalizou para o mercado que ele vai salvar e garantir o pagamento de todos os depósitos dos clientes que estão relacionados a esse banco. Eles não vão salvar os acionistas, mas eles vão salvar todas as empresas e clientes que tinham, enfim, depósitos nesses bancos. Então, o governo americano vai salvar esse banco, vão salvar essas pessoas e clientes e empresas aí. Tá certo? Mas de qualquer forma, pessoal, existe uma preocupação no mercado aí com outros bancos também regionais que possam sofrer ou já está sofrendo aí desse mesma dor aí e virem a quebrar possivelmente, o que gerou uma dúvida gigantesca no mercado hoje, tá? Hoje pela manhã, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele dá uma coletiva de imprensa e sinaliza que os Estados Unidos vai garantir a confiança no seu sistema bancário e vai prover, sim, o pagamento para todos aqueles que estavam envolvidos com esse banco, tá? E que vai, junto do Congresso, pensar em regulamentações, fiscalizações mais agressivas e mais firmes para que isso não volte a acontecer. Então ele traz uma certa tranquilidade aí em sua fala, mas de qualquer forma os investidores seguem preocupados com o tamanho que isso pode virar e a contaminação que isso pode provocar. Tá certo? Existem alguns analistas que falam que nós estamos numa situação bem diferente da crise de 2008, que culminou lá na quebra de grandes bancos. Um deles, por exemplo, é a velocidade de atuação do Fed. Por causa da crise de 2008, pessoal, houveram modificações aí em que o Banco Central Americano ele pode intervir mais rapidamente, garantir uma liquidez imediata numa situação de crise, que era uma coisa diferente de 2008, porque em 2008 era necessária a aprovação do Congresso para que o Fed pudesse atuar, para salvar aí um momento de liquidez sistêmica, tá? Na época, o primeiro momento de aprovação no Congresso foi reprovado e teve uma nova votação e esse processo culminando aí na quebra dos bancos. Então, veja, o Fed, o Tesouro Americano e o governo americano atuaram de uma maneira muito rápida, coisa em 48 horas eles salvaram o banco, já anunciaram as medidas aí, que foi muito diferente de 2008. E um outro ponto também é que agora os bancos, eles têm mais caixa, proporcionalmente falando aos seus ativos e aos seus depósitos, aos seus investimentos de longo prazo do que na época. Isso dá, de certa forma, uma ajudada aí para conter essa crise e não virar uma contaminação sistêmica. De qualquer forma, ainda não se sabe o que está por vir, tá? Este é o ponto. Bom, além da fala do Biden hoje, o presidente o Banco Central Americano, ele fez uma reunião a portas fechadas, eu até comentei isso com vocês no final de semana na agenda econômica, e aí eles vêm a público e sinalizam que eles vão fazer uma investigação mais profunda dentro do Silicon Valley Bank, dentro desse banco, para entender quais foram as falhas, quais foram as sequências de falhas, vão divulgar essa análise até o dia 1º de maio, e provavelmente a partir deste diagnóstico eles vão aí trazer novas regulamentações, novas regras e novas fiscalizações também para evitar que isso aconteça num futuro com outro banco, tá? Então a reunião a portas fechadas deles trouxeram essa informação pra gente, ok? De qualquer forma, pessoal, o Banco Central Americano agora ele vive um dilema, porque o que acontece? Hoje ele tem uma crise de preços lá nos Estados Unidos, que é a inflação. Então, assim, ele precisa controlar a inflação, que não está controlada, inclusive todos os investidores estão, eu venho comentando com vocês isso aqui há dias, né, que os investidores, eles acreditam que a alta de juros nos Estados Unidos não vai parar por agora, vai ter que aumentar muito mais para conseguir controlar a inflação. Vários dirigentes do Banco Central Americano falando que entre aumentar a taxa de juros na próxima reunião, entre 0,25 e 0,5 base points, eles estavam optando aí por uma alta mais agressiva, porque a inflação realmente ainda não estava controlada. Então, enfim, se por um lado existe aí uma
uma necessidade de controlar a inflação americana, que é uma meta dos bancos centrais, inclusive, que eu comento com vocês aqui no vídeo de política monetária. Por outro lado, ele tem agora em mãos um problema, um possível risco bancário sistêmico. Então assim, se eu aumento os juros, eu controlo a inflação, mas eu pioro o meu risco bancário sistêmico. Agora, se eu olho só para o sistema bancário aqui, eu perco o meu controle da inflação. As soluções são opostas, né? A alta de juros ajuda um, prejudica o outro, o corte de juros ou a não alta de juros ajuda o de cá e prejudica o de cá. Então hoje o Banco Central americano ele tem um dilema. E é engraçado, pessoal, que nos últimos 2, 3 dias dessa notícia, as expectativas para a reunião de política monetária nos Estados Unidos na semana que vem mudou completamente. Antes, a maioria dos investidores e bancos, isso é medido pelo CME, que é a bolsa lá de Chicago, antes os investidores estavam mais convictos numa alta mais agressiva, mais hawkish na semana que vem, na reunião do FONC, de 0,5 base points, né, para controlar a inflação. Agora já mudou. Agora os investidores já não sabem nem se vai ter uma alta de juros, porque mais altas de juros podem provocar um problema bancário aqui sistêmico que contamine outros bancos maior. Então eles precisam primeiro investigar esse quadradinho aqui, porque talvez a quebra do Silicon Valley Bank não contamine o sistema bancário como um todo, mas talvez seja a ponta de um iceberg que pode vir a se mostrar mais com mais aumentos de juros. Então, enfim, eles vão ter que equilibrar esses pratinhos aqui, deixar os investidores muito mais na dúvida em relação à próxima reunião de política monetária, e a gente vai ter que acompanhar aí. Lembrando que amanhã saem dados de inflação lá nos Estados Unidos, o CPI, que é justamente aí os pratinhos que o Banco Central americano vai ter que balancear nos próximos dias, ok? Então, as bolsas lá nos Estados Unidos, pessoal, vamos lá, as bolsas relacionadas à indústria, né, essas empresas mais de maquinário e etc., elas sofrem, então elas fecham hoje no negativo, não tão negativo, na verdade, muito longe de ficar tão negativo quanto as da Europa. E a bolsa de tecnologia, olha que coisa interessante, né, a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos, ela fecha hoje no positivo. Por quê? Porque, bom, pensem comigo, se o Banco Central americano na semana que vem não suba os juros mais, ou talvez inclusive corte os juros, que enfim, é uma coisa que vamos aguardar para ver, mas assim, as empresas de tecnologia, na expectativa de que o Banco Central americano não mais seja muito agressivo na alta de juros, comemoraram, porque também com juros mais baixos, as empresas de tecnologia, que são empresas naturalmente endividadas, ficam bem, ficam melhores na fita. Então a bolsa de tecnologia, que é a Nasdaq lá nos Estados Unidos, hoje no positivo, ok? Bom, vindo aqui para o Brasil, obviamente a gente reflete esse cenário externo, então a gente tem os juros negativos aí também precificando uma possível não alta de juros nos Estados Unidos, e isso culmina na nossa aqui também, obviamente. O nosso dólar hoje no positivo e a nossa bolsa hoje no negativo, ok? Além disso, especificamente sobre o Brasil, hoje teve uma fala aí, uma entrevista, né, uma coletiva aí do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele sinalizou que possivelmente essa crise nos Estados Unidos não contamine os bancos brasileiros aqui, que existe assim, por enquanto, ainda é tudo muito nebuloso, ele pontuou isso, mas que a probabilidade de contaminação aqui dessa crise aqui no Brasil ainda é muito baixa. Ele manteve contato durante todo o final de semana com o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, que inclusive ele estava numa viagem para o exterior, para umas reuniões que iam ter dos bancos centrais e tal, voltou para o Brasil para poder cuidar desse assunto aqui internamente. Ele sinalizou também que esta semana, provavelmente, ele e a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, vão até o Lula para apresentar o projeto de arcabouço fiscal, que se o Lula der o aval, já vai para o Congresso aí para discussão, e aí a gente passa a tomar conhecimento sobre esse projeto. Também sinalizou que a reforma tributária que deve acontecer aí, ele tem uma expectativa de que seja aprovada no Congresso até outubro deste ano. Trouxe algumas miudezas, algumas características já da reforma tributária também nessa coletiva de imprensa. E sinalizou também que os nomes para ocupar as cadeiras do Banco Central brasileiro, que estão vagas, né, porque terminou o mandato de algumas pessoas lá, são nomes técnicos, são nomes de confiança do Roberto Campos Neto, são nomes que foram levados para o Lula e que está em análise agora. Então, assim, de um modo geral, em resumo, ele trouxe essas informações na coletiva de imprensa. Acabou sendo uma conversa boa aí, mas de qualquer forma o mercado quer ver de fato agora essa reforma tributária, quer ver de fato agora esse projeto do novo arcabouço fiscal, para aí saber se ele confia ou não aí em todo esse esforço, né, que o Ministério
da Fazenda tem feito aí para poder acalmar os mercados, para poder trazer a economia do Brasil pro eixo. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, estou aqui à disposição. Se gostarem do conteúdo, já deixa um joinha e até amanhã. Beijo!